Rússia segue aumentando as suas ameaças de uso de armas nucleares. O Brasil entra no ranking de país com muitos homicídios e também o leilão de arroz foi cancelado. Essas notícias e muitas outras no boletim quinzenal do sobrevivencialismo. Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo, muito bem-vindo a mais um Boletim SV. Hoje estamos aqui com algumas notícias que são importantes para você acompanhar desta última quinzena, especificamente os pontos mais altos dessas 2 semanas. Vamos começar com notícias que são muito importantes e temos algumas recomendações interessantes também. Para começarmos, vamos de imediato já nessas questões de conflitos globais. Rússia inicia a segunda fase de exercícios com armas nucleares táticas com Belarus. A Rússia anunciou nesta terça-feira, dia 11, que suas tropas iniciaram a segunda fase de exercícios de prontidão de armas nucleares táticas ao lado das tropas da Belarus, após o que Moscou classificou como ameaças das potências ocidentais. O país afirma que os Estados Unidos e seus aliados europeus estão empurrando o mundo para a beira de um confronto nuclear ao dar à Ucrânia armas no valor de bilhões de dólares, algumas das quais estão sendo usadas para atacar o território russo. O presidente Vladimir Putin tem dito repetidamente que a Rússia pode usar armas nucleares para se defender em situações extremas, uma fala que o Ocidente tem descartado como bravata. No mês passado, a Rússia vinculou explicitamente os exercícios nucleares ordenados por Putin ao que disse serem, abre aspas, declarações provocativas e ameaças de certas autoridades ocidentais contra a Federação Russa. A situação no continente europeu é bastante tensa, provocada todos os dias por novas decisões e ações de capitais europeias hostis à Rússia e, acima de tudo, por Washington, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, quando perguntado sobre os exercícios. Em imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa russo, um sistema de mísseis Iskander foi mostrado sendo conduzido em um campo e os mísseis foram levantados. Ainda assim, Putin destacou na sexta-feira, no dia 7, que a Rússia não precisa usar armas nucleares para garantir a vitória na Ucrânia, o sinal mais forte do Kremlin até o momento de que o conflito mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial não se transformará em uma guerra nuclear. Putin também comentou que não descartava mudanças na doutrina nuclear russa, que estabelece as condições sob as quais essas armas podem ser utilizadas. Ainda dentro desta mesma temática, para que a gente tenha uma complementação de um olhar maior sobre esta situação, vamos para a próxima notícia. Após ameaças de Putin, frota russa atraca em Cuba nesta quarta-feira, dia 12. Em meio à tensão entre o Kremlin e os Estados Unidos, um destacamento naval de ataque russo tem chegada prevista para esta quarta, dia 12, em Havana, na Cuba. Aportarão na capital cubana a fragata Almirante Gorshkov, a única que opera mísseis hipersônicos no mundo, e um submarino de ataque de propulsão nuclear, Kazan, da mais moderna classe do tipo de Moscou. Eles são apoiados por um navio-tanque e um navio rebocador. A ação traz consigo ecos da mais grave crise da Guerra Fria, a dos mísseis da Cuba em 1962. Segundo a matéria da Folha de São Paulo, a frota, apesar de pequena, possui um grande poder de fogo e estará a cerca de 150 quilômetros do território americano. Segundo o Ministério da Defesa russo disse, na terça-feira, dia 11, essa embarcação realizou treinos de emprego de mísseis de precisão em pleno Atlântico Norte, a caminho de Cuba. A sua viagem começou dia 17 de maio, saindo do mar de Barents, no Ártico, mas a chegada coincide com a ameaça feita pelo presidente Vladimir Putin de fornecer a adversários dos Estados Unidos, a aliados, armas capazes de atingi-los. O presidente russo já havia ameaçado atacar objetivos britânicos e promoveu exercícios nucleares. Dessa vez, isso não deteve os aliados ocidentais e o russo evitou um combate direto. A fala ocorreu após os Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido e outros membros da Aliança Militar OTAN liberarem Kiev para atacar alvos dentro da Rússia, ainda que pedindo comedimento geográfico e foco em instalações militares. Esse é o tipo de notícia que é interessante a gente manter no nosso radar para entender como as dinâmicas estão acontecendo a nível macro no nosso mundo, mas é importante não entrar na toca do coelho aqui. Infelizmente, esses jogos de poder acontecerão durante toda a história e vão continuar acontecendo. O que nos resta é torcer para que ele não seja escalonado a um ponto de não retorno. Novamente, acompanhe, esteja ciente de quais são as coisas que estão acontecendo, mas não sofra por isso. Infelizmente, estar sob uma guerra nuclear ou não
não depende nem de mim, nem de você. O ponto aqui é que a gente tem que ficar atento, ver o que está acontecendo e, é claro, manter as nossas preparações em dia. Já que estamos falando de Rússia, vamos para a próxima notícia que soma outros países. O BRICS se aproxima de fazer comércio em moedas nacionais e acabar com o uso do dólar. Durante a primeira reunião do BRICS em seu formato ampliado, o chanceler russo Sergei Lavrov anunciou o desenvolvimento de uma plataforma de comércio em moedas nacionais. A declaração ocorreu na Rússia, onde os ministros de Relações Exteriores do bloco se reuniram, marcando também a entrada de novos membros, como Irã, Egito, Etiópia e Emirados Árabes. O objetivo principal da reunião foi a criação de um sistema financeiro que permita o comércio internacional sem depender do dólar americano, especialmente crucial para países como Rússia e Irã, que enfrentam sanções internacionais. Lavrov criticou os Estados Unidos e seus aliados por tentarem manter um sistema dominante, usando, entre aspas, instrumentos econômicos como armas. O chanceler brasileiro Mauro Vieira também defendeu a utilização de moedas nacionais, enfatizando a importância da independência financeira dos países emergentes. Com o Brasil programado para assumir a presidência do BRICS em 2025, Vieira afirmou que um novo sistema de pagamento será uma prioridade na agenda. Além das discussões econômicas, Vieira abordou também a necessidade da reforma do Conselho de Segurança da ONU e a expansão do BRICS, questões delicadas que têm encontrado resistência, especialmente da China, em relação à inclusão de novos membros permanentes, como Índia e Brasil. E já que estamos falando do uso de uma moeda nacional, é importante lembrar a você que o real está entre as moedas mais desvalorizadas do ano de 2023, ou seja, estamos em 7º lugar como uma das moedas que mais desvalorizou. Isso significa que está na hora de pensar em uma diversificação de investimentos. Para isso, eu devo lembrá-lo que o Boletim Sobrevivencialista é trazido pela Morgantes Metais. Se você não conhece, a Morgantes é uma empresa focada em negociação de prata e outros metais preciosos para que você possa carregar consigo algum tipo de produto que tenha um valor agregado que a história já consolidou como um produto estável de investimento, uma reserva de valor. Por isso, se você está buscando por maneiras de, quem sabe, estar um pouco mais protegido contra essas flutuações de inflação, de desvalorização, uma das alternativas é investir em metais preciosos. Por isso, fique à vontade para conhecer os produtos da Morgantes, que eles têm produtos muito legais, desde lâminas pequeninas para que você não precise gastar muito dinheiro nesse processo, até mesmo barras. Então vale a pena você conferir e, mais do que isso, utilize o nosso cupom que está aqui na tela para você ganhar 5% de desconto na sua compra. Isso é muito interessante. Devo lembrá-lo também que lá na Morgantes nós temos produtos que são personalizados do sobrevivencialismo. Fique à vontade para dar uma olhadinha, o link vai estar aqui na descrição. Governo federal decide aperfeiçoar regras e anula leilão para a compra de arroz importado. O governo anunciou nesta terça-feira, 11 de junho, que o leilão foi anulado devido a questionamento sobre as capacidades técnicas e financeiras por parte das empresas vencedoras. Cerca de 263 mil toneladas de arroz importado haviam sido arrematadas no dia 6 de junho pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, para amenizar os impactos do preço do produto ao consumidor final diante da tragédia climática no Rio Grande do Sul, que é responsável por 70% da produção nacional deste cereal. Agora, o governo vai revisar os mecanismos estabelecidos para leilões com apoio da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União e da Receita Federal para realizar um novo pregão. Abre aspas. Nós vamos realizar outro, quem sabe em outros modelos, para garantir que nós vamos contratar empresas com capacidade. Não tinha como a gente depositar esse dinheiro público sem ter as reais garantias que esses contratos posteriores serão honrados, pontuou o presidente da CONAB, Edgar Preto. No decorrer desse leilão, que é muito complexo, as empresas são representadas por bolsas de mercadorias. Somente depois que o leilão é concluído, na hora da assinatura, é que a gente fica sabendo quem são as empresas vencedoras. A partir da revelação de quem são essas empresas, começaram os questionamentos se verdadeiramente essas empresas teriam a capacidade técnica e financeira para honrar os compromissos de um volume expressivo de dinheiro público, explicou ele.
Naturalmente, é esperado que o Estado seja completamente ineficiente no processo de trabalho de importação de tais grãos e quem vai pagar o preço para isso é você. Se esses grãos de fato não chegarem por conta dessa importação cancelada, tenha certeza absoluta de que isso vai refletir em preço no mercado. Você provavelmente vai ver o arroz começando a subir bastante de preço e é importante você considerar isso como um ponto de contingência aí no seu orçamento familiar. E já que estamos falando da tragédia climática que impactou o Rio Grande do Sul, vamos falar um pouquinho mais sobre previsão do tempo com os especialistas da Conexão Geoclima. Olá, sobreviventes, sejam todos muito bem-vindos à Previsão do Tempo. Eu sou o Leandro Beltrame, do Conexão Geoclima, e vou falar para vocês como ficarão as condições meteorológicas nos próximos dias, a partir dessa quinta-feira, dia 13 de junho. O responsável por essa previsão é o nosso meteorologista, Vitor Bortolucci, e essas informações elas podem sofrer alterações sem aviso prévio, devido aí às modelagens meteorológicas variarem. Bom, pessoal, para começo de conversa, a gente continua falando sobre a massa de ar quente, né? O sistema de alta pressão, a crista que vem aí dominando aí todo o cenário em todo o Brasil nos últimos dias. As temperaturas nessa quinta-feira devem chegar aí a máximas de 27 graus na capital Porto Alegre, 23 em Florianópolis, 25 em Curitiba, 29 também em São Paulo, Campo Grande 33, Belo Horizonte 26 e aí as regiões da Grande Vitória, Rio de Janeiro devem variar entre 31 e 27 graus. O interior dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná devem sofrer um pouco com o calor, tá? Que devem chegar aí, variar aí entre 30 e 33 graus de temperatura. Essa temperatura intensa também deve atingir aí, o grande calor intenso deve atingir também em cheio o interior do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Temperaturas aí na região de Corumbá seguem aí na marca dos 38 graus, Cuiabá também com 38 graus. Então, pessoal, vendo um pouco das mínimas para amanhã de sexta-feira, vemos aí um grande abafamento logo cedo, tá? As temperaturas, então, na região sul, extremamente acima do normal, tá? Pelotas aí já amanhece com 22 graus, Porto Alegre com 19, Floripa 17, Curitiba 14, mas lembra vocês que essa temperatura para essa época do ano, ela é extremamente alta pelas manhãs, tá ok? Campo Grande já amanhece aí na marca dos 24 graus, Cuiabá 23, São Paulo 16 e a Grande Vitória e o Rio de Janeiro entre 21 e 24 graus. Belo Horizonte amanhece com seus 13 graus aí, capital essa que tá sim normal para a época do ano, pelo menos na parte da manhã. Porém, as temperaturas máximas devem subir ao longo do dia. Porto Alegre deve chegar aos 28 graus, temperatura extremamente alta. Florianópolis 24, Curitiba 26, São Paulo 28 nessa sexta-feira, porém o interior de todos esses estados mencionados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, devem aí experimentar temperaturas de 30 a 34 graus. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ambos estados com temperaturas extremas para a época do ano, variando entre 38 e 39 graus. Cuiabá, Corumbá e Campo Grande aqui marcando aí os 34 de máxima. Ao decorrer do sábado, a formação de uma frente fria ocorre no Uruguai. Essa frente fria ela avança ao Rio Grande do Sul, provocando então alguma chuva. Ao decorrer do sábado, essa frente fria deve avançar então até o final do dia, chegando no meio do estado gaúcho, provocando aí algumas precipitações e também ressaltamos que há uma probabilidade de tempo severo, mas ainda isolada. Lembrando que ainda está muito longe, tempo severo a gente consegue prever com uma melhor eficácia na véspera do evento ou 2 dias antes. Já percebemos aqui então que o mapa das temperaturas máximas está bem mais claro no Rio Grande do Sul, com a chegada dessa frente fria. Esse mapa aqui, ele reflete exatamente isso, as temperaturas máximas no domingo. Pelotas com 18 graus de temperatura máxima, Porto Alegre 19 e Floripa 24. Lembro a vocês que essa frente fria ela avança ainda no domingo, mas de maneira muito lenta, quase que semi-estacionária, ou seja, ela vai chegar a pegar algumas partes de Santa Catarina, porém não deve avançar, e aí já deve se dissipar aí ao longo da segunda-feira. Porém, no sábado e domingo ainda espera-se aí algumas chuvas no Rio Grande do Sul
e no extremo sul de Santa Catarina. Lembro a vocês, a possibilidade aí de tempo severo também no domingo. Bom, pessoal, foi isso. O restante do Brasil fica aí com o calorão e a baixa umidade relativa do ar. E lembrando a vocês, qualquer informação nova, visite a nossa página Conexão Geoclima no Instagram. Um grande abraço a todos e um excelente fim de semana. Voltamos e agora com notícias um pouco menos atraentes. O Brasil lidera ranking de homicídios da ONU em 2023. O Brasil lidera esse ranking aí como um país que tem a maior quantidade de homicídios no mundo, por números absolutos. A constatação foi trazida pelo Estudo Global sobre Homicídios 2023, divulgado ontem pela ONU. Só em 2021, período ao qual se referem esses dados, o país registrou mais de 45 mil assassinatos, seguido pela Índia, com 41 mil casos, o México com 35.700, Estados Unidos com 22.941 e Mianmar com 15.299. O relatório foi elaborado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. De acordo com o estudo, do total de 458 mil homicídios em todo o mundo registrado no ano de 2021, 10,4% ocorreram no Brasil. O levantamento aponta ainda que em todo o planeta mais pessoas foram mortas por outras do que por conflitos armados e terrorismos juntos, uma média de 52 vítimas por hora. O total de assassinatos registrados em 2021 é 4 vezes superior à média anual de mortes em conflitos armados. A ONU apontou que 40% dos homicídios no mundo foram cometidos com armas de fogo e 22% com objetos cortantes. Os homens representam 81% das vítimas de homicídio. Entretanto, as mulheres têm maior probabilidade de ser mortas por seus parceiros e parentes. Embora elas representem 19% das mortes em geral, correspondem a 54% de todos os homicídios domésticos e a 66% de todas as vítimas de homicídio por parceiro íntimo. Outro dado alarmante apresentado é que 15%, ou seja, 71.600 das vítimas eram crianças. Devo lembrá-los que esses dados são de 2021, mas isso não significa que estamos em uma melhora. O ponto aqui é que deve ser extremamente difícil levantar esses dados e eu imagino, devo até questionar, o quão precisos eles são. Afinal, estamos em um país onde nós sequer conseguimos resolver grande parte dos homicídios que acontecem. Imagine então quantificá-los de maneira adequada, colocá-los em um relatório estatístico. Acredito que este número aqui deve estar bastante abaixo do que é a realidade. Isso é importante porque nós devemos lembrar, se nós moramos no país com maior quantidade de homicídios do mundo, esteja ciente, meu amigo, nós estamos em uma zona de guerra e você, como sobrevivencialista, deve ter o pensamento adequado para tal. Não seja uma vítima esperando ser escolhida pelo grupo de assaltantes que passa por você. É importante lembrar que se você mora em um país extremamente violento, deve agir de acordo para estar cada vez mais preparado. Devo lembrar também que aqui no nosso canal nós temos muitos vídeos voltados para você conhecer mais sobre defesa e começar a pensar de uma maneira adequada. Recentemente soltamos um vídeo sobre como você deve pensar sobre defesa residencial e muitos outros que estão aqui na história do canal. É só clicar no canal, procurar nos vídeos que você vai encontrar. Além disso, lá no nosso portal nós temos vídeos que o YouTube não gosta que a gente poste por aqui. Se a gente postar os vídeos que tem lá no portal aqui, geralmente os vídeos são desmonetizados, a gente perde acesso do público contra esses vídeos, eles ficam para maiores de 18 anos, então, enfim, se você quer conteúdos que não são bem-vindos aqui no YouTube e que são extremamente importantes e direto ao ponto, lá no portal SV você vai encontrar essa possibilidade, vai estar o link aqui na descrição, é uma área só para assinantes, mas fica o convite se você quiser conhecer também. Aproveitando que estamos indicando conteúdos aqui, devo lembrar vocês que um grupo de amigos radioamadores que são sobrevivencialistas criaram recentemente um blog para ajudar você a se tornar um radioamador. Eles vão trazer conteúdos dedicados sobre esse assunto, inclusive já tem lá a primeira postagem com um guia bem legal de como que você faz todo esse processo. Vale a pena você conferir, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa dar uma força para eles também. O radioamadorismo, apesar de hoje não ser muito comentado, é extremamente importante em situações de desastre. Por isso, quem sabe você, sobrevivencialista, pode pensar em, quem sabe, adquirir equipamentos e tirar o seu prefixo de radioamadorista também. IPCA, preços sobem 0,46% em maio com alta forte dos alimentos e já sentindo efeitos das chuvas no Rio Grande do Sul. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA,
considerado a inflação oficial do país, mostrou que os preços subiram 0,46% em maio. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, dia 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A alta nos preços foi puxada, sobretudo, por um avanço no grupo de alimentos e bebidas, que subiu 0,62% na comparação com abril. Dentro do grupo, destaque para os tubérculos, raízes e legumes, principalmente a batata, que disparou 20,61% em apenas um mês. Além da batata, os preços de outros alimentos muito comuns no dia a dia das famílias brasileiras também ficaram mais caros em maio. Os destaques, segundo o IBGE, ficaram com a cebola, que teve uma alta de 7,94%, o leite longa-vida, com avanço de 5,36%, e o café moído, com 3,42%. Outro produto com forte alta nos preços em maio foi o azeite de oliva. No acumulado, em 12 meses até o mês passado, o preço do produto disparou 49%, consequência da seca que atinge a Europa. Segundo o IBGE, as maiores cheias da história que foram registradas no Rio Grande do Sul no mês passado já começaram a mostrar os seus impactos na economia brasileira, contribuindo para o avanço da inflação. O peso da capital Porto Alegre na inflação brasileira é de 8,61%, segundo André Almeida, gerente da pesquisa, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Almeida também destaca que os impactos do desastre ambiental no estado podem ser sentidos nos próximos meses em diversas cadeias logísticas, como interrupções nas cadeias produtivas, problemas logísticos, estragos no solo e perdas de equipamento, por exemplo. O que tudo isso significa? Meus caros, quando você vê os preços aumentando, existem duas possibilidades. Ou você começa a produzir as coisas para que você não pague por elas, ou você tem que ganhar mais dinheiro. É um dos dois. Se você é um sobrevivencialista, eu recomendo. Não perca tempo. Se você tem um quintalzinho, cara, aprenda a começar a cultivar algumas coisas. Geralmente o cultivo mais informal é muito barato e você consegue começar a produzir algumas coisas que podem complementar a sua alimentação. Não vão fazer com que você se torne autossuficiente de forma alimentar, mas vão te trazer alguma possibilidade de você ter mais conhecimento e quem sabe usar isso numa situação de maior necessidade. E quando eu falo de aumento de renda é porque quando a gente olha o panorama, ele não está positivo. Nós temos um recorde de arrecadação do Estado e um recorde de gastos do Estado. Ou seja, nós estamos vendo um aumento drástico na situação econômica do desgoverno financeiro e isso vai impactar a sua vida. Nós não podemos aqui brincar de otimismo cego e achar que mas vai ficar tudo bem. Pelo visto, não vai ficar tudo bem. E é importante que você entenda isso e comece a tomar ação. Porque o tomar ação não significa que você vai deixar de comprar celular. Significa que talvez, se você passar por alguma emergência na sua vida ou já tiver com orçamento limitado, ele vai ficar cada vez mais apertado. Então, considere isso com carinho. É importante você começar a assumir o controle sobre a sua vida e quem sabe, como eu disse, produzir a sua hortinha e começar a ganhar um dinheiro a mais, fazer uma renda extra, porque os tempos não estão parecendo muito saudáveis. Pois bem, eu espero que essas notícias tenham trazido para você um panorama sobre os próximos desafios, tanto a nível global como a nível nacional também. Espero também que as previsões do tempo tenham te ajudado a ficar mais ciente do que vem pela frente e com certeza aqui no Boletim Sobrevivencialista faremos o possível para trazer as notícias da melhor qualidade possível para você. Se você tem comentários, outros pontos que não apareceram e deveriam ser citados, coloca nos comentários. O conteúdo não acaba só aqui comigo falando, ele também tem que ter você envolvido nesse processo. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva para receber mais vídeos e a gente se vê no próximo Boletim Sobrevivencialista. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.